Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje iniciaremos aí uma nova aula, hoje a respeito de interpretação de texto, interpretação textual, matéria até um pouco temida, né, pelos candidatos, alunos, mas vamos para cima para dar tudo certo, vocês conseguirem entender através da teoria e dos exercícios. Interpretação textual. É sempre bom ressaltar sobre a importância da interpretação, pois sua ocorrência não se dá somente no meio educacional, mas também em concursos de uma forma geral. Aprimorar nossa competência no sentido de analisarmos minuciosamente um texto é requisito básico para a eficácia dos resultados. Mas existe um procedimento específico para isto? Como sabemos, a nossa capacidade no que se refere à escrita vai sendo aperfeiçoada paulatinamente, ou seja, fatores primordiais como o hábito constante de leituras é decisivo para essa conquista. Dessa forma, o enriquecimento do vocabulário, o domínio das estruturas linguísticas, como também a interpretação textual, são competências adquiridas ao longo de nossa experiência. Interpretar um texto significa desvendar seus mistérios. Quanto à questão do discurso, pois o discurso representa a mensagem que, ora, se deseja transmitir. Quando falamos em interpretação, esta engloba uma série de particularidades, tais como pontuação, pois uma vírgula pode mudar o sentido de uma ideia, elementos gramaticais, como conjunções, preposições, entre outros. Obviamente que, para haver uma boa interpretação, o texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais para tal, como, por exemplo, coesão, que é a organização mediante a gramática, e a coerência, que é a progressão temática, é você entender a tipologia, tudo isso. A questão discursiva tanto vale para textos escritos em prosa, quanto para aqueles escritos em forma de versos, pois por trás de uma simples estrofe, há infinitos dizeres, que o leitor, com seu conhecimento de mundo, torna-se capaz de decifrá-los de uma forma bastante plausível. Assim sendo a linguagem algo interativo, magnífico, surpreendente, autêntico, poderoso, né? Então, a linguagem é algo interativo, magnífico. Ao atribuirmos o adjetivo poderoso, estamos nos remetendo à ideia de que ela também possui uma finalidade persuasiva ao processo de interlocução. Assim como mencionado anteriormente, é inegável a importância de estarmos aptos a interpretar todo e qualquer texto, independente de sua finalidade. E para que isto ocorra, é necessário lançarmos mãos de certos recursos que nos são oferecidos. E muitas vezes não os priorizamos, como a leitura, a busca constante por informações extratextuais, para que assim nos tornemos leitores e escritores cada vez mais conscientes e eficazes. Gente, o que ele quer dizer com tudo isso, né? Que a interpretação textual ela não vai estar somente no meio educacional. Então, a gente não vai encontrar somente na faculdade, a gente não vai encontrar somente na escola, mas vai ser cobrada em concursos de uma forma geral. Para que a gente possa aprimorar essa competência, né, a gente precisa analisar um texto e saber que dentro desse texto existem interpretações, existem possibilidades, seja ele um texto objetivo, seja ele um texto subjetivo, que vai me permitir enxergar ali aquele texto por várias vertentes. Então, a escrita ela vai sendo aperfeiçoada de forma gradual, de forma paulatina, a partir do momento que a gente cria o hábito de leitura. Nós criamos esse objetivo, né? Então, quanto mais a gente enriquece o nosso vocabulário, a gente permite conhecer outras estruturas linguísticas, outras possibilidades de analisar a linguagem, de saber que ela tem mistérios, né? E quando a gente interpreta, a possibilidade de enxergar e de compreender é muito maior. Então, você sabe que a interpretação, quando você lê um texto, uma pontuação vai fazer toda a diferença ali no texto. Então, saber que aquele texto ele vai precisar de uma concordância, ele precisa ali que você enxergue os elementos gramaticais, as ligações, que são as preposições, que são as conjunções.
Então, algo muito, é um requisito fundamental. Para que você também possa interpretar e tenha um êxito nessa interpretação, a coesão ela é fundamental. Coesão é organização que se refere à gramática. Então, quando eu falo de organização, eu tenho coesão. E aí eu vou trabalhar toda essa parte, você vai ter que entender o que é concordância, regência, pontuação, métrica, né? Aquela parte da margem, quando você fizer uma redação. E a coerência é o entendimento dessa tipologia, se o meu texto ali, ele se o meu texto ali, ele é dissertativo, ele é narrativo, ele é descritivo, isso é extremamente importante. Na parte lá também da coerência, a gente tem a progressão do texto, então a subida, o crescimento desse texto, para que ele não fique ali prolixo, para que não fique um texto chato. Então, você chegar ao seu objetivo. Aqui ele fala que os textos, né, discursivos, eles tanto vale para textos escritos em prosa, que são feitos em parágrafos, quanto para aqueles escritos em versos, que são os poemas, né? Então, você tem ali, por trás daquele texto, há infinitos dizeres. Então, há um conhecimento de mundo ali, que esse leitor, que você, ao analisar o texto, vai ter que decifrar. Então, a linguagem, ela é algo que é interativo mesmo, é magnífico, surpreende todos nós. Sempre tendo uma finalidade o quê? De persuasão, em meio a esse processo de interlocução, em meio a essa conversa entre emissor e receptor, há alguém ali que quer trazer uma finalidade, alguém ali que quer trazer um convencimento, um objetivo. Por isso que tem que ser claro, tá? Quando a gente começa a escrever, é óbvio que a gente vai conseguir estar apto para interpretar qualquer tipo de texto, seja um texto ali mais fácil ao mais difícil, então seja ele um texto narrativo até uma tese de doutorado. Então, independente do texto, você consegue entender a sua finalidade. Certo, gente? Também é importante, é necessário, é imprescindível que essa leitura vocês consigam, né, perceber informações extratextuais. Então, o que é extratextual é o que está fora do texto. Então, é saber que o seu texto ele pode também ter outras interpretações, ele pode ter ali outros autores, que é o caso de uma intertextualidade. A intertextualidade é a possibilidade de você trabalhar em um mesmo texto outros textos, ou seja, outros autores, pessoas que também escrevem sobre o mesmo tema, mas conseguem enxergar aquele tema com outras visões. É igual quando a gente fala da gramática. A gramática, existem várias, né? Então, existe Celso Cunha, Sintra, existe o Bechara. Então, cada um ali, de alguma forma, ele tem a sua forma o seu modo de enxergar a questão da acentuação, a questão da vírgula, então consegue explicar de formas diferentes. Exercícios, vamos lá. O menino ouviu a narrativa de um arqueiro. O menino ouviu a narrativa de um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do arco e flecha até se tornar um especialista. Ao chegar a uma reunião com outros arqueiros, encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos e flechas cravadas bem no centro deles. O arqueiro ficou impressionado, não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era uma proeza. Uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Quem realizou aquele feito? Havia um garotinho perto dos alvos e o arqueiro perguntou: "Você sabe quem lançou essas flechas?" E o garoto disse: "Sim, fui eu." O arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Primeiro eu jogo a flecha e depois pinto o alvo ao redor. Então é necessário que você já perceba as pistas textuais que esse texto fornece para a gente. Principalmente quando você fala que anos e anos treinando a arte até se tornar um especialista. Então, você vai marcando aí. Depois ele traz assim, ó, o arqueiro ficou impressionado, não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Então, ele ficou impressionado, ele ficou pasmo, né?
Era uma proeza, ou seja, algo que ninguém acreditava como é que foi feito, como é que aconteceu, como que realmente o objetivo foi atingido. Uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Aí depois ele pergunta, e o garotinho disse, fui eu. Quem lançou essas flechas? E o garoto responde, fui eu. Só que o arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garoto era responsável por essa façanha, por essa proeza, por esse feito? Então, ele contou como fez. Primeiro jogo a flecha e pinto o alvo ao redor. Então, tem aí alguma questão, né, de interpretação para que você consiga perceber o ditado popular que melhor sintetiza aí esse texto. Então, a gente tem os ditados populares e provérbios têm a propriedade de sintetizar interpretações sobre fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de expectativa. Considerando essas informações, o possível ditado popular que melhor sintetiza o texto é. Então, ele quer que você marque qual o melhor ditado popular que se encaixa, que sintetiza, que resume esse texto. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cada macaco no seu galho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E em terra de cego, quem tem um olho é rei. Cada tipo de ditado popular ele vai corresponder, vai sintetizar uma ideia. Então, vamos por partes, né? Vamos em partes, no caso. Quando ele fala não adianta chorar sobre o leite derramado, o que ele quer dizer com isso? Que não adianta se arrepender depois de algo que já foi feito. Então, por exemplo, você fez algo errado no seu trabalho e, de repente, quis passar a perna num colega de trabalho para você pegar a vaga dele. Não adianta depois chorar sobre o leite derramado. Você, se ficar também sem a sua vaga, não adianta mais. Então, se você fez alguma besteira, você precisa saber que toda a besteira, que todo ato tem uma consequência. Você está num relacionamento e você trai, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Então, você sabe que todo ato tem uma consequência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é a questão da persistência. Quanto mais você persiste em algo, por mais difícil que seja, uma hora vai acontecer. Então, quanto mais você luta, quanto mais você persiste, uma hora fura, uma hora você consegue, ultrapassa as barreiras, né? Cada macaco no seu galho é que cada pessoa é responsável por si. Então, a gente precisa ali entender que temos nosso espaço. Então, o meu espaço é diferente do meu pai, da minha mãe, que é diferente do meu futuro marido, que é diferente do meu filho. Então, eu preciso ali entender que eu tenho as minhas responsabilidades, que eu tenho que fazer as minhas coisas, né? Mas estando ali, de certa forma, no meu campo, no meu ambiente, na minha casa, né? No meu galho. Então, sem querer também dar muito pitaco no outro, na vida do outro. Então, cada um, de certa forma, é responsável por si, pelos seus atos e tudo mais. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, é uma espécie até difícil aí de entender essa questão da vingança. Eu não gosto disso, mas existe, né? Então, se você feriu, você um dia será ferido. Ou entender que tudo que a gente faz tem uma volta, né? Então, se a gente faz algo ruim, a gente sabe que um dia a gente vai se ferir com isso que a gente fez ou com outras ideias. Então, se você fere, se você vai ser ferido. Se você falar mal de alguém, você vai ser ferido em algum momento, vão falar mal de você. Se você trai, um dia você vai ser traído. Se você passa a perna no outro, você também vai ser passado. Então, é a ideia da volta, do retorno. E em terra de cego, quem tem um olho é rei, é no sentido realmente do texto, do que ele traz ali como ditado popular, o que melhor sintetiza vai ser a letra E. O que a gente entende aqui? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Perceba que ele fala que o arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Primeiro joga a flecha e depois pinta o alvo ao redor. Então a gente entende aqui que há essa ideia de você se achar que é malandro, que você sabe muito, que realmente em algum momento você não vai ser descoberto, que, de certa forma, você acha que entende de um assunto e, no entanto, você não entende de nada.
Então, quando ele fala quem é responsável por tamanha façanha, para essa pessoa, para esse arqueiro, esse menino ele realmente tinha conseguido. Só que aí ele conta para ele, primeiro eu jogo e depois pinto o alvo ao redor. Então ele trapassa algo, ele trapassou, né? Ele fez de forma errada ali, ele foi malandro, mas a gente tem que saber até o momento que você não vai se ferir sendo malandro. Por isso que malandro, que é malandro, ele acaba se ferrando depois, né? A gente sabe que o que é bom mesmo a gente fazer é sempre o bem. Então, entender que a gente precisa ser íntegro, precisamos ser honestos ao que fazemos. Ali não houve honestidade. Então, a gente pode ver isso na sociedade, quanto à corrupção, quanto às pessoas que roubam, quanto à questão de você, muitas vezes, entrar para um emprego, para um cargo, você não saber exercer aquilo, né? E aí, de certa forma, mais à frente, você acaba sendo demitido por algo, ou então as pessoas que dirigem as nossas empresas, será que elas realmente estão preparadas para aquilo? Ou elas não vão ser descobertas em algum momento? Então, entender que cada pessoa tem uma função e a gente precisa realizar da melhor forma possível. Por isso, letra E, gente. Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la visto, mas mas com uma mão fez gestos indicando onde ela estava escondida, que é uma inferência. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nenhuma palavra de gratidão. A raposa respondeu: Mas eu seria grata se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras. Então percebam que existem ali inferências, existem pistas textuais que você consegue perceber ao ler o texto. A moral mais apropriada para fechar a fábula seria, primeiramente, entender que moral é sempre uma reflexão, é sempre um ensinamento que aquele texto ele vai passar. E quando a gente fala sobre fábula, é exatamente ali um texto que é destinado para crianças e que vai trazer dentro desse texto personagens, né? No caso ali, ele traz personagens que são o quê? Que são, aqui no caso, peraí, ele fala de caçadores, ele fala de raposa, ele fala depois raposa de novo, ele fala que, no caso, a gente tem as raposas, né? Os caçadores e uma raposa. Então, a gente trata ali de uma reflexão moral que terão os animais presentes. Então, você traz essa moral, que é essa reflexão, e dentro desse estudo da fábula, você tem o entendimento que esse texto é muito voltado para crianças, como um gênero textual voltado para crianças, porque tem a presença de animais como personagens. A moral mais apropriada para fechar a fábula seria: esta fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram, procuram evitá-las. Desta fábula pode ser vista uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis, que são atos ruins, atos maléficos, atos que não são nobres, né? Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam. Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Desta fábula, pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo que reclama de ínfimas desgraças, nada a ver, enquanto ela própria suporta sem dificuldade desgraças enormes. Gente, essa aí é totalmente errada, né? Pelo amor de Deus. O que que trata aqui, né? Quando ele fala que a raposa viu o lenhador e pediu que a escondesse a raposa,
sugeriu que entrasse na cabana e ficasse escondido lá dentro. Só que depois de muito tempo, não muito tempo no caso, vieram caçadores e perguntaram a esse lenhador se ele tinha visto a raposa passar por ali. Só que ele pediu para ela fazer o quê? Para ela se esconder na cabana e se ocultasse, ficasse lá paradinha sem fazer barulho, sem nada. Só que, entretanto, é a ideia que a gente tem uma ideia adversativa. Como eles quem? Os lenhadores não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às palavras. Então, como eles não perceberam se ele estava nervoso, alguma coisa no olhar dele, eles deram crédito e acreditaram no lenhador. Só que, ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. Então, esses lenhadores foram embora e ela sai em silêncio e foi embora. Só que o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nenhuma palavra de gratidão. E aí, por exemplo, imagina, você pede para alguém se esconder, sabe que essa pessoa está errada, e essa pessoa sai, e ela não te dá nenhuma palavra de gratidão, como é que você vai se sentir? Né? Não está sendo grato ao que foi feito e ainda sendo um erro. E aí a raposa responde, mas eu seria grata, ou seja, uma ideia de oposição, se uma ideia de condição. Os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras. Então, você percebe ali que ali existem atos que são vis, atos que são ruins. Então, nessa fábula que existe essa reflexão, essa moral, e é composta por personagens animais, pode ser vista uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações boas, ações nobres, só que, porém, na prática, realizam atos errados. Então, a gente tem aí a letra B. Ok, gente? Show. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, que é a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, que é a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina. Aqui eu já li. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina que é sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor. Já acredita aí a Cláudia Poser, acho que é assim, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Então, a gente percebe aí, gente, esse texto, ele é muito real ao que acontece no nosso mundo, principalmente falando a respeito do Brasil, já que ele traz ali presidente da Sociedade Brasileira. A gente sabe que a oferta de produtos industrializados, que é hambúrguer, cachorro-quente, tudo isso a gente gosta, só que isso tem feito com que uma parcela da população, uma parcela de responsabilidade, né, desses produtos que são ofertados, aumente ali a silhueta dos jovens, ou seja, traga consequências, né? Então, esses jovens mais obesos e com uma sobrevida menor, exagerando muito no sal, exagerando muito no açúcar e tomando pouco leite, comendo menos feijão, menos frutas, né? Menos legumes, verduras e, consequentemente, tendo problemas mais cedo. Além de tudo, quando você começa a comer muito isso, você também vai ficando sedentário,
o que faz com que esses jovens também não queiram ali fazer atividade física. Então, o que trata ali que 100% das meninas que participam do programa não praticavam esporte. Então, o que é muito difícil. Não é somente entender que existe academia, mas tem várias outras atividades que você pode fazer para que não fique obeso ou com uma sobrevida menor. Depois ela traz que, além desse excesso de gordura que os jovens começam a adquirir, surge também como marca a preguiça e as consequências dessa rotina que é cheia de gordura, né? Os obesos têm uma sobrevida menor, que as doenças que começariam na velhice, hoje já começam mais cedo, então esses adolescentes já sofrem com hipertensão, com diabetes, outras doenças que apareceriam na velhice, mas já aparecem atualmente, por conta disso tudo. Então é necessário a gente enxergar que é um tema muito importante. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que a falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta, os fatores hereditários são preponderantes. Não fala nada disso. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Não fala nada de pressão arterial sistólica, então você já tira isso de cara. Não fala de sístole. Não fala aqui que a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto, aqui jamais não fala isso, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes, não fala sobre essa outra parte, e muito menos sobre sístole. Então, você já tiraria D e E. Olha, C, a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso é pouco, o consumo de sal e açúcar. Pelo contrário, os adolescentes têm ingerido muito sal e açúcar, ou seja, você faz com que as doenças apareçam muito mais anteriormente. Então, se elas apareceriam na velhice, em algum momento, vão aparecer muito antes, por conta desse exagero no sal e açúcar. Então, não pode ser nem C, nem D, nem E. A diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes? Não. A questão da obesidade, ela está ligada à oferta de produtos industrializados e a você evitar, você não praticar nenhum esporte. Então, se você não pratica esporte, se você começa a comer muitos produtos industrializados, além de exagerar no sal e no açúcar, você tende a ficar obeso e, consequentemente, você terá doenças de forma muito mais cedo, muito antes. Então, se elas viriam na velhice, elas vão aparecer muito antes, pelo excesso de sal e açúcar, pela quantidade de produtos industrializados e por você não fazer atividade física. Então, você tem 3 causas aí que vão trazer consequências. Logo, só pode ser aí a letra A. A falta de atividade física, fala ali totalmente que 100% não fazia atividade física, somada à alimentação nutricionalmente desequilibrada, que é o quê? Muito sal, muito açúcar e muita gordura. Constitui fator relacionado ao aparecimento de doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas que viriam na velhice e aparecem na adolescência? Diabetes e hipertensão. Claro, gente, que existem muito mais.
Só que aqui o texto ele vai tratar dessas duas como doenças crônicas, que realmente são. Então, pessoal, fechamos aí um pouquinho da parte de interpretação textual, espero que tenham entendido. É óbvio que a gente tem muitos exercícios sobre, mas como as aulas são mais curtas, a gente precisa se adequar ao que é passado. Sigam-me também nas redes sociais, @professora Gabriela Tavares, conheçam meus vídeos, tá ok? E tudo de bom, até a próxima.